Nesta quinta-feira, 10 de novembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, o advogado popular brasileiro Benedito Roberto Barbosa, o Dito, da Central de Movimentos Populares, da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, vai receber o Prêmio da Paz de Arren, representando o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Vamos então, a partir de agora, conversar com o laureado, a quem manifesto meus cumprimentos e dou meu bom dia. Bom dia, Dito, como vai? Bom dia, Maria Tereza, bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, né? E muito obrigado por conversar comigo e conosco nesse momento aí, tá bom? Claro, com certeza. Bom, parabéns pelo merecido reconhecimento. E para a gente começar a nossa conversa, eu queria te provocar aqui uma pergunta por causa do momento do estado de coisas que a gente está vivendo, nada bom para os direitos humanos. Então, qual que é a importância desse prêmio nesse contexto, Dito? Então, ontem, né, inclusive, o Comitê Nacional, né, de Defensores, né, e Defensoras do Brasil, né, para os Direitos Humanos, lançou um dossiê nacional chamado Vidas em Luta, né, fazendo um balanço sobre a situação dos defensores e defensoras de direitos humanos no Brasil, né. E o balanço não é nada bom nesse momento, né. A hostilidade, né, contra os defensores e defensoras de direitos humanos no Brasil aumentou, né, muito, né, nos últimos anos, e se agravou, né, nesse período do governo Bolsonaro, né, considerando que existe, né, uma quantidade bastante grande de defensores e defensoras de direitos humanos ameaçados, né, e ameaçadas, né, pelo Brasil afora. Ontem mesmo, né, uma notícia muito triste, né, uma defensora de direitos humanos, né, em Porto Alegre, né, numa invasão da polícia, né, numa ocupação, numa favela, numa comunidade em Porto Alegre, né, ela foi interpelar a polícia por uma invasão à residência, né, sofreu uma situação de violência, né, o nome dela é Jane, né, e foi morta pela polícia, né, inclusive gerou uma revolta muito grande na cidade de Porto Alegre por causa da morte, né, dessa liderança popular, dessa defensora de direitos humanos, né. Nós também estamos assistindo, né, uma série de ameaças, por exemplo, contra vereadoras de esquerda, né, mulheres negras, né, por exemplo, né, Sim. Vereadora lá em Florianópolis, né, agora ontem em Niterói também chegou uma notícia também de ameaças e outras ameaças, né, que vereadoras, né, têm sofrido, né, nesse momento também, né. Então a gente tem assistido, então, né, um avanço, né, e um recrudescimento da violência contra os defensores e defensoras de direitos humanos nesse momento no Brasil, né, infelizmente, né. Desde a morte da Marielle, né, 1000 dias ontem também da morte da Marielle Franco, né, do motorista também Anderson, né, e a gente também até agora não sabemos, né, quem temos uma convicção, né, mas como disse o Marcelo Freixo, convicção não é prova, né? Não né, apesar de no Brasil, né, pessoas terem sido presas por convicção, né, sim, condenadas, sim, né? E o fundamental nessa história, né, Dito, até desculpa eu te interromper, mas é isso, até encontraram ali os supostos executores, né, que estão respondendo pelo crime. Agora a questão é quem mandou, né, e qual o interesse nisso, né, que eu acho que é essa explicação que também é necessária, né? Sim, ontem mesmo as notícias que saíram suspeita que a milícia esteja, né, de fato, seja os mandantes, né, do assassinato, mas até agora precisamos saber dos nomes, quem são os responsáveis, as motivações, quem está por trás de toda essa situação, né? Então, isso que está faltando, né? E 1000 dias ainda sem todas essas informações, né? Com certeza. Mas aí, então, como diante desse cenário, né, aterrador aí que você muito bem explicou nesse nosso início, né, de conversa, como que foi receber a notícia desse reconhecimento? Bom, aumenta a nossa responsabilidade, né? E também a gente sempre, eu ontem cheguei a falar também para algumas pessoas e tudo mais, né, que isso não é um reconhecimento pessoal, né, a gente não trata isso como, a gente sempre trata esse processo, né, como uma vitória coletiva, né, porque é importante a gente destacar, né, nesse momento, né, que outras lideranças sociais no Brasil e defensores também de direitos humanos, defensoras, têm sido reconhecidas pela sua atuação, né. O caso daquela advogada, acho que Sheila, né, aqui em São Paulo também, que foi receber um prêmio também recentemente. A professora Hermínia Maricato, que recebeu também agora um prêmio latino-americano, também reconhecendo o trabalho dela
como urbanista e defensora também dos direitos humanos, atuante também junto às comunidades pobres no Brasil, né? E outras lideranças, né, indígenas, populares, quilombolas, também têm sido reconhecidas pela sua atuação, né? E esse é um processo nesse momento de reconhecimento da luta pelos direitos humanos no Brasil, né? E também para fortalecer a luta dos defensores de direitos humanos, né? Nesse momento, como a gente falou, né, aqui, né, a gente precisaria, né, de uma agenda, né, de proteção dos defensores. A gente viu, por exemplo, assistimos recentemente, por exemplo, as ameaças que o padre Júlio Lancelotti recebeu pelo seu trabalho junto à população em situação de rua. Então a gente tem assistido muitas ameaças contra os defensores e nesse momento recebeu um prêmio, né, o padre Júlio Lancelotti também, certamente, né, foi reconhecido também agora, inclusive, né, não sei se já foi nomeado, né, mas pelo prêmio também Dom Paulo Evaristo Arnes de Direitos Humanos aqui em São Paulo, né? Outras lideranças também. Então é importante a gente fortalecer, né? Sempre que há um reconhecimento por essa luta, é para fortalecer a luta pelos direitos humanos e para fortalecer também a atuação desses defensores e defensoras, né, no Brasil, né, no momento, né, de tantas ameaças aos direitos humanos como temos assistido nesse momento, né? Com certeza. Bom, Dito, eu te conheço há alguns anos, sei bem da sua luta por fazer valer o direito à moradia, o direito de existir dos vulneráveis. E na pandemia, que não terminou, né, acho importante dizer também, a gente teve uma perda considerável de renda, muitas novas ocupações surgindo, porque muita gente perdeu a sua casa, a sua moradia, e, consequentemente, remoções também, algumas delas que, inclusive, eu acabei acompanhando. Eu queria saber como você avalia esse cenário agora, como que está essa situação da luta. Então, né, pasmem, né, todos e todas, né, hoje mesmo eu recebi uma notícia, por exemplo, né, que foi decretado mais uma vez o despejo numa ocupação ali na Vila Mariana, né, que eu estava acompanhando, tenho acompanhado, né, junto com outra advogada popular, lá na Vila Mariana, a Defensoria Pública também tem atuado nesse caso, né, mas mais uma vez o juiz, mesmo em meio à pandemia, né, o recrudescimento da pandemia, em final de ano, né, determinou, né, o cumprimento de uma ordem de reintegração de posse aqui na região central, né, dos Jardins, por exemplo, né, no bairro Nobre de São Paulo, a Vila Mariana, de uma reintegração de posse, né? E ontem também recebi a notícia, né, de uma reunião no batalhão da Polícia Militar, amanhã, 10 horas da manhã, né, no 7º Batalhão, para o cumprimento de uma ordem de reintegração de posse na rua Duque de Caxias. Amanhã é Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Nenhuma reunião dessa deveria acontecer por respeito aos direitos humanos, né? Mas juízes, a Polícia Militar, né, agendam, né, as autoridades aí policiais do Estado, né, agendam, né, uma reunião para cumprimento de ordem de reintegração de posse no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para a gente perceber, né, o descaso do Estado brasileiro com relação aos direitos humanos, né? E, infelizmente, a gente tem assistido um aumento das reintegrações de posse, das ameaças de reintegrações de posse, né? Nós estamos, inclusive, organizando uma campanha nacional chamada Despejo Zero, né? Essa campanha é uma campanha que tem lutado, né, para evitar, pelo menos no período da pandemia, que famílias sejam removidas de suas casas, mas quase 7 mil famílias, né, foram removidas das suas casas, segundo dados, né, da campanha nacional Despejo Zero, de suas moradias durante a pandemia, né? E isso só em despejos coletivos, a gente não está falando em relação de locação, que essa situação é brutal também, dado ao número, inclusive aumento aí, né, bastante grande da população em situação de rua aqui na cidade de São Paulo. E temos também mais de 54 mil famílias que foram ameaçadas de alguma forma de serem removidas da sua moradia durante a pandemia, segundo dados da campanha também Despejo Zero. Nós estamos falando hoje, né, de quase 300 mil pessoas no Brasil, ou que perderam as suas moradias ou foram ameaçadas de perder as suas casas durante a pandemia. Esse é um dado alarmante, né? Nós fizemos um encontro internacional em setembro, né, inclusive com o relator da ONU para o direito à moradia adequada, né, o senhor Balakrishnan Rajagopal, né, o relator da ONU, e ele recomendou veementemente ao Brasil que suspenda as remoções e os despejos, mas o Brasil, né, não tem acatado nem as recomendações internas, né, aqui no Brasil, nem as recomendações internacionais, né, infelizmente, né, mas é importante, né, que dizer, né, que em outros países, né,
embora tenham acontecido remoções, muitos países conseguiram suspender os despejos durante a pandemia, né? Ou estabelecer, por exemplo, processos, né? Programas de regulação de aluguel. Por exemplo, a cidade de Berlim, né, na Alemanha, né, a prefeitura de Berlim, né, estabeleceu um programa de regulação de aluguel para que o município, né, em várias regiões do município, né, da cidade de Berlim, pudesse ser, inclusive, né, reduzido o preço dos aluguéis, né? E outras cidades também, mundo afora, né, mesmo cidades do México, né, que vão para pegar uma cidade aqui da América Latina, né, o México mesmo, né, também, né, não aconteceu tantas remoções, né, e despejos como tem acontecido, né, no Brasil, né, nesse momento, né? O Brasil, podemos dizer, é o campeão internacional e mundial das remoções e dos despejos nesse momento, né? Esse é um triste dado, né? E num lugar, né, num país, né, praticamente, né, hoje, né, aí, né, 10% das pessoas que morreram, né, no mundo, né, ou seja, o mundo aí cerca, né, de 1,5 milhão de pessoas morreram por causa da pandemia, né? No Brasil, 177 mil mortes, a gente poderia dizer mais de 10% das mortes no mundo aconteceram no Brasil, né? Nesse momento a gente assiste então também, né, esse título, né, triste título, né, de campeões dos despejos das remoções no campo e na cidade, né? Então a gente assistiu nas situações como o caso, né, do Quilombo Campo Grande, né, em agosto, né, lá no sul de Minas Gerais, né? Inclusive, né, o próprio MST, a gente recebeu a notícia ontem, vai apresentar, inclusive vai participar de uma audiência, né, no Conselho, no Comitê Internacional aqui, né, da OEA de Direitos Humanos, né? Sim. Apresentar uma denúncia, né, já apresentou uma denúncia nesse órgão, né, da OEA de Direitos Humanos, né? E também a gente tem aí, vamos dizer assim, espalhado, né, pelo mundo afora as denúncias, né, frente aí à situação de despejos, de remoções, né, não só contra populações pobres no meio urbano, mas também populações indígenas, populações tradicionais, né? Como o caso, por exemplo, das ameaças contra o Quilombo dos Macacos na Bahia, também. E outras situações também de ameaças e violações contra populações indígenas e populações tradicionais também em outras regiões do país, como o estado do Amapá, no Amazonas, né? E em Rondônia, também em Roraima, também, né? Refugiados também ameaçados de remoções. Infelizmente, esse drama, ele não é um drama localizado só aqui nas regiões metropolitanas do sul do país, mas está espalhado por todo o Brasil, em todas as regiões do país, infelizmente, né? Ainda sobre esse tema, recentemente, por causa da candidatura do Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo, muito se falou sobre moradia como direito, mas há os que insistem na narrativa de invasão. E aí o que eu queria saber é por que você acha que é tão difícil fazer as pessoas entenderem que casa, imóvel, construção, área, quando a gente está falando em propriedade rural, né, em situação rural, tem que ter função social? Bom, primeiro, né, porque, né, no Brasil, né, nós temos, né, uma cultura, né, desde o período colonial, né, uma cultura, né, marcada, né, pelo patrimonialismo, né, pelo controle da terra pelas elites, né, pelos grandes latifúndios urbanos e rurais, né, e que marcou culturalmente, né, socialmente também, economicamente, né, politicamente, judicialmente, psicologicamente, a gente podemos colocar aqui, né, profundamente, né, a cultura do nosso povo, né, em torno, vamos dizer assim, né, de um conceito que é a propriedade privada, né. Então, né, desde da Lei de Terras de 1850, né, a gente pode dizer, né, que os escravos, né, não tiveram, né, vamos dizer assim, direito, né, foram retirados, né, a partir da Lei de Terra de 1850, né, ainda no período da escravidão, né, o direito do acesso à terra. E esse direito, né, essa exclusão, né, marcou historicamente a escravidão, o período colonial, e marcou toda a história, né, vamos dizer assim, né, de exclusão da população preta, pobre, periférica no Brasil, né? E o próprio código, os códigos e as leis, né, no Brasil, que foram sempre feitas pelas elites, daí o próprio judiciário brasileiro, né, que é branco e atua sobre, vamos dizer assim, né, para controlar esses interesses também da elite brasileira, né? É branco, rico, né, e latifundiário, né? Os juízes, né? Quem são os juízes? Quem são os promotores? Vamos analisar o sistema de justiça brasileiro para a gente entender essa lógica, né? E quem ele controla,
né? E como são dadas as ordens de reintegração de posse? Muitas vezes, né, um juiz, ele pode, né, ao decidir uma ordem de reintegração de posse, né, atender, por exemplo, a recomendação, né, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, da Resolução 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos de 2018, né, que determina uma série de requisitos, né, de cumprimento da ordem com base nos direitos humanos, né, inclusive para a garantia do direito à moradia. Mas, infelizmente, né, muitos juízes falam assim, arrombe-se com força policial, né? Uma determinação de ordem de reintegração de posse, quando for dada, ela pode cumprir certos requisitos de garantia de direitos humanos. Mas, infelizmente, né, o judiciário brasileiro atua sobre essa lógica, né, sobre a lógica ainda da escravidão, né, do modelo escravocrata, que marcou historicamente, socialmente, né, a luta do nosso povo, né? A favela de hoje é a senzala de ontem, né? A gente só vê, né, quem está morando nas favelas, né? É a população preta, é a população que sofre todo dia violência policial, né, que é atacada em seus direitos, né? Não recebe as políticas públicas e que está morrendo na pandemia. Então essa é a situação que nós vivemos no Brasil, infelizmente, né? Um país que se insere entre as economias mais importantes. O Brasil participa do G20, das 20 economias mais importantes do planeta, mas mesmo assim, né, é profundamente injusto, extremamente desigual, né? Com pessoas, né, que vivem, né, vamos dizer assim, as elites, né, os 1% mais ricos, né, tem as mesmas condições ou vive, né, por exemplo, né, como os sheiks da Arábia, né, e enquanto o nosso povo, né, é mais pobre, né, os 90, 95, 96, 97%, né, mais pobre, miserável, né, vive como as condições do Sudão na África. Então essa é a situação que nós vivemos no Brasil. Essa profunda desigualdade, né, que não do ponto de vista econômico, a gente teria condições, né, de ter uma situação melhor para o nosso povo, né, teríamos condições também com a quantidade de terra que nós temos no Brasil, né? Seja terra urbana ou rural, que todo mundo pudesse ter um pedaço de terra para morar, um pedaço de terra para plantar. Mas essa não é a nossa realidade, infelizmente. Então, por isso que a gente assiste no processo eleitoral, ainda, né? E o Paulo Freire já tinha falado isso, né, várias vezes, sempre falou, né? Que muitas vezes, né, o oprimido, ele pensa com a cabeça do opressor, né? Esse modelo capitalista que marca, né, vamos dizer assim, profundamente, né, a nossa cultura, né, ainda, né, às vezes a gente assiste pessoas pobres, né, às vezes morando em condições precárias e dizendo, né, que ocupação é invasão, ou seja, pensando, né, dessa forma, né. Por isso que foi muito educativo no segundo turno, no primeiro turno, né, a participação do Guilherme Boulos no processo eleitoral, porque ele teve oportunidade em vários momentos, né, ou na televisão ou pelas redes sociais, né, de explicar o que significa. Eu acredito que ele tenha convencido muita gente, né? Que tenha convencido muitas pessoas, né? Que ocupação não é invasão, né? E acho que é muito importante, foi muito importante, educativo também, a participação dele no processo eleitoral, que foi ao segundo turno, fez uma bela campanha no segundo turno também, né? Sim. E pôde falar ao povo, à cidade, ao Brasil inteiro também. Claro que todo mundo ouviu e acompanhou com atenção a eleição aqui na cidade de São Paulo, né? Trazendo, né, e fazendo esse debate de uma forma muito importante e educativa, vamos dizer assim, né? Para que as pessoas possam entender, né, que o fato das pessoas ocupar um pedaço de terra, ele não está cometendo nenhuma ilegalidade. Pelo contrário, ele está dentro da lei. Ilegal, né, é o latifundiário, que não cumpre a função social da propriedade urbana ou rural, né? A Constituição brasileira já disse, né, que a propriedade é um direito, mas ela tem que cumprir a sua função social. Se ela não cumpre essa função social, ela está na ilegalidade. Tanto é que vários outros institutos da lei brasileira, dos códigos brasileiros, né, aprovaram, né, o instituto, por exemplo, da arrecadação, né, da desapropriação, sanção por descumprimento da função social da propriedade. Então, hoje, né, existe uma série de instrumentos legais, né, para desapropriação, né, por pagamento da dívida pública, ou desapropriação, sanção, ou mesmo aplicação do Instituto da Arrecadação, quando é comprovado o abandono desse imóvel, né? É que as prefeituras, né, porque, em geral, né, quem ganha as eleições ainda no Brasil, né, são os donos da terra, né, não cumprem esses institutos legais. Mas a gente tem que pressionar o Estado, né, o movimento social,
para que a lei seja cumprida. Então, eu diria, né, que nessa questão a lei está do nosso lado, né? Nós não estamos agindo contra a lei, embora haja uma estigmatização e uma criminalização das ocupações, né? Perfeitamente. Bom, com isso, infelizmente, vou ter que encerrar porque nosso tempo acabou. E se você quiser acompanhar a entrega do prêmio do Dito, lembrando, nesta quinta-feira, 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, Benedito Roberto Barbosa, prata da casa, brasileiro, vai ser reconhecido na cidade de Aachen, que ele estava me explicando antes da gente começar a conversar, que é uma cidade da Alemanha, e que, portanto, por causa da pandemia, você iria até lá, né, Dito? Mas aí não vai dar para viajar, né? Não é isso? Isso, vai ficar para o ano que vem, depois, se Deus quiser, ir da vacina. Com certeza. E você que está nos ouvindo, ouvinte da Rádio Brasil Atual, saiba que a partir das 3 horas da tarde, horário de Brasília, poderá acompanhar a entrega, então, do prêmio no link que a gente vai deixar disponível nas nossas redes sociais, só que não vai ter tradução simultânea, mas depois o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos vai disponibilizar no site e no Facebook. Te parabenizo mais uma vez, Benedito Roberto Barbosa, meu amigo Dito, pelo prêmio e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado aí à Rádio Brasil Atual, né? Estamos juntos aí, né? Junto com a TVT, com a Rádio Brasil Atual, né? É sempre um prazer muito grande estar aqui falando com os ouvintes, né? Os milhares de ouvintes, né? Da TVT e da Rádio Brasil Atual. Impressionante como cresceu, né? Mostrando que a nossa luta hoje está avançando, né? Nós também temos que continuar tendo esperança na luta e na resistência, né? E só assistir a TVT, eu não vejo Rede Globo, não vejo nada disso, eu vejo a TVT e a Rádio Brasil Atual. É isso aí, a luta continua, não vamos desistir. Obrigada, Dito, até a próxima. Um abraço, tchau. Tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.